Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. E hoje nós vamos falar que em Cristo nós nos tornamos verdadeiros adoradores. Nossa meditação de hoje é: venham adorar e venham de joelhos. Gálatas capítulo 4, versículos de 4 a 5 diz assim: vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar o que estavam debaixo da lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos. Ser cristão envolve em crer no inacreditável. A pessoa humana, histórica chamada Jesus, nascida em um estábulo, em uma aldeia atrasada, fora de Jerusalém, cerca de 2000 anos atrás, era, na verdade, Deus em carne e osso. Esta afirmação inconcebível, a encarnação, significa que desde o nascimento o bebê humano chamado Jesus era plenamente Deus, plenamente homem em uma só pessoa, e assim será eternamente. Deus se tornou homem para sempre. Aquele bebê na manjedoura era Emanuel, Deus conosco. Paulo ele exprimiu a encarnação assim. Colossenses 2:9. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Imagine isso. Jesus não era apenas uma aparição especial de Deus, uma teofonia, nem pouco ele era só um mestre incompreendido que ensinava o amor e acabou sendo crucificado. Não, ele era o Deus encarnado, imortal, espírito invisível, revestido de cabelos, de pele e sangue humano com uma estrutura de ossos e músculos. Ao se humilhar, Deus teve de respirar, comer, beber e dormir. Sangrava quando se cortava. Desejava companheirismo e sofreu verdadeiramente quando seus amigos o abandonaram. Ele é um de nós, da nossa espécie. Assim como nós participamos da carne e do sangue, ele também participou das mesmas coisas, diz Hebreus capítulo 2, versículo 14. Até hoje, ele continua sendo um de nós. Essa verdade é o fundamento de toda a nossa consolação para sempre. A encarnação traz esperança incessante e põe fim ao nosso exílio, à nossa constante peregrinação e ao nosso desespero. Excelente conforto para nossa alma é a verdade de que Ele é como nós. Mas por quê? Porque a encarnação nos faz saber que, apesar de pecarmos, não estamos sozinhos. Apesar de sermos fracos e finitos, Ele sabe o que é fraqueza e mortalidade, uma vez que também foi fraco e mortal como nós. E apesar de constantemente falharmos, Ele se comprometeu a ser parte de uma raça e assumiu este compromisso para sempre. Ele não usou a nossa carne simplesmente como uma hospedaria impessoal, como um quarto de hotel imundo de onde não se vê a hora de sair. Ao contrário, Ele assume a nossa natureza totalmente e será o Deus homem para sempre, por toda a eternidade. Um de nós. A encarnação separa o cristianismo de todas as outras religiões. A ideia de Deus se tornar homem simplesmente não tem paralelo em nenhuma outra fé, em nenhuma outra religião. Um Deus faz
algo além de dizer a seus adoradores o que fazer para ser como ele, para ganhar o seu favor ou pelo menos para evitar enfurecê-lo. Em nenhuma outra religião, um Deus criador se humilha e se torna uma parte indistinguível de sua criação. Na encarnação, Deus se tornou tão completamente um de nós que as pessoas com quem convivia não percebiam nada de especial nele. A divindade de Jesus estava perfeitamente velada em uma carne humana. De fato, quando ele foi ao seu próprio vilarejo, Nazaré, as pessoas que haviam conhecido por muitos anos não o receberam. Não é este o filho do carpinteiro? Perguntaram a sua mãe. Não se chama Maria? Nem a sua própria família sabia que ele era Deus encarnado. Imagine! Nem seus irmãos criam nele, diz João, capítulo 7, versículo 5. Qual era a aparência de Jesus? A de um homem comum. A forma dele era exatamente como a nossa. Então, você vê, Jesus era assim, totalmente comum. Tinha olhos, tinha poros, tinha cabelos, tinha dentes. Se você o visse, não ia achar que ele tinha algo de especial. Ele não tinha nenhum tipo de magnetismo que provocasse um segundo olhar nos outros. Ele era parecido com qualquer carpinteiro de 20 e poucos ou 30 anos que vemos todos os dias trabalhando em uma construção. A completa identificação dele conosco não devia ter surpreendido os seus contemporâneos, pois 70 anos antes do seu nascimento, o profeta Isaías falou da aparência comum do Messias. Ele não tinha aparência nem formosura para que olhássemos para ele, e nenhuma beleza para que o desejássemos. Isaías 53, versículo 2. Ele assumiu por sua própria vontade a forma de servo e nasceu à semelhança de homens. Ele era totalmente homem. Filipenses 2, versículos 7 e 8. A diferença dos deuses mitológicos antigos, Jesus não era nenhum semideus malvado, despojado de seus superpoderes e banido para a terra como castigo. Jesus não é como Thor, não. Deus, Filho, se ofereceu espontaneamente para ser um de nós e assumir para sempre tudo o que significa ser humano. Sendo rico, se fez pobre voluntariamente por amor de mim e de você, para que por meio da pobreza dele, nós nos tornássemos ricos, como diz 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. A encarnação não foi um castigo para o Filho, mas foi um ato de amor dele, foi uma humilhação voluntária, pois de bom grado ele se fez nada. Filipenses 2,7. Aquele que tinha tudo, que era Senhor de tudo, Deus Altíssimo, Criador, tornou-se um simples servo, por amor a cada um de nós. Ele veio para servir-nos e nos conquistar com o seu amor. Ele se fez um de nós para podermos ser dele. Então, o que nós podemos fazer ao sabermos de tudo isso? Que fomos encontrados nele. Simplesmente não há palavras para explicar o que temos aqui. Recebemos então a revelação de um mistério completamente além da nossa capacidade de compreensão. Qual deve ser então a nossa reação? Cair de joelhos e adorar. Que atente o nosso coração, que levantemos os nossos olhos. Bem-vindo à terra, ó nobre visitante, que este bebê tão pequeno e tão belo, tu viestes compartilhar da nossa aflição. O que daremos então em retribuição? A nossa verdadeira
adoração. É assim que nós devemos reagir àquilo que Ele fez, se tornando um de nós. Que Deus abençoe você e até segunda-feira com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Que Deus te abençoe e até lá!